Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Guedes. Sejam bem-vindos à aula 1 da disciplina de Redes de Computadores 2, parte 2. Essa videoaula tem o intuito de ajudar a vocês na realização das tarefas práticas propostas na apostila, nessa segunda parte da apostila. Então eu vou tentar dar uma visão geral de alguns tópicos, mas tentar mostrar na prática e para que vocês possam reproduzir também, né? Facilitar talvez um pouco a reprodução por parte de vocês para não ficar só na teoria, vocês poderem praticar um pouquinho e até fazer outros testes se for o caso. Bom, um breve roteiro. Primeiro uma introdução, depois nós vamos relembrar um pouquinho sobre máquinas virtuais. No terceiro tópico vamos criar um ambiente virtual de teste com VirtualBox e por último configurar as interfaces de redes, tanto no Windows quanto no Linux. Tá? A ideia aqui é que vocês consigam montar o ambiente proposto na aula 1 e configurar da maneira correta para que vocês possam realizar as tarefas propostas nas demais aulas da apostila. Bom, essa primeira aula, na verdade, o material como um todo trata sobre servidores de redes. Existem dois tipos básicos de servidores de rede, servidores para redes locais e servidores de internet. Servidores de internet, os servidores web, armazenamento de páginas é o mais comum, ficam disponibilizados na própria internet, e os servidores de redes locais, que é o que a gente vai abordar aqui nesse material, na segunda parte da nossa apostila, que pode ser utilizado tanto Windows quanto Linux para determinados tipos de serviços. Então eu vou tentar, sem ser tendencioso, mostrar para vocês alguns serviços do Linux, onde o Linux sobressai mais, e no final, nas duas últimas aulas, se eu não me engano, aula 5, as três últimas, 5, 6 e 7, a gente vai abordar servidores Windows. Tá? Mas a princípio essa primeira aula é só para poder ajudar vocês a criar esse ambiente virtual, relembrar alguma coisa de máquina virtual e para vocês poderem realizar as tarefas como eu citei anteriormente. Então, vamos lá. Uma breve descrição. Servidor, a gente pode considerar um computador com um poder de processamento, em alguns casos, superior, né? Tanto processamento quanto memória, armazenamento, são superiores aos desktops comuns. Então, você tem aí um hardware diferenciado, mas não obrigatoriamente sempre precisa ser assim. Em alguns casos, dependendo do serviço, você pode colocar um computador, vamos botar aspas, comum, né? Os hardwares de hoje são bem potentes, um computador que a gente utilizaria para o nosso uso pessoal, para servir como servidor de uma rede, mas como eu disse, vai depender do tipo de serviço que ele vai ter que atender. Tá? Então vamos lá. Relembrando aí, nas aulas de sistemas operacionais, vocês tiveram algumas práticas tanto na instalação do Windows quanto do Linux, e foi sugerido a vocês a utilização de um software para virtualização de máquinas, o VirtualBox, que ele permite para vocês a criação de máquinas virtuais. Na verdade, como vocês estão vendo na figura aí, é como se você tem vários computadores dentro de um computador só. E aí você tem no seu computador real, vamos colocar chamado desse jeito, o seu sistema operacional que você usa por padrão ou por opção. Então você tem o Windows instalado, mas gostaria de fazer alguns testes com Linux, com Android ou com algum outro sistema operacional, mas não gostaria de formatar a tua máquina e colocar os dois sistemas juntos, ou enfim. E aí, como vocês puderam perceber, uma das vantagens da virtualização de máquinas, né, é você poder instalar um sistema operacional completo numa das máquinas virtuais e fazer todos os testes, experimentar o sistema de uma maneira menos problemática possível. Você não precisa perder suas configurações da sua máquina real, seus arquivos, fazer backup, nem nada do tipo. Da mesma forma que vocês utilizaram para matéria de sistemas operacionais, e vocês testaram outros sistemas operacionais,
a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que como a gente está na matéria de redes, a gente vai poder utilizar um único computador real, mas já que a gente pode criar vários computadores virtuais, várias máquinas virtuais, a gente vai poder usar essas várias máquinas virtuais para se comunicar em rede. E aí a gente simula uma rede virtual e faz todos os testes que a gente faria com 2, 3 ou diversas máquinas reais em ambiente virtual. Existem algumas pequenas diferenças, vão ser citadas na hora da configuração do VirtualBox, mas na sua essência você vai poder usar o sistema operacional que você escolher e testar vários atributos, né, dos sistemas operacionais de rede. No caso, compartilhamento de arquivos, a gente vai compartilhar a internet também, serviços de DHCP, enfim, vai facilitar muito a vida da gente, principalmente que geralmente a gente só tem disponível em casa um único computador, ou seja ele computador de mesa ou um notebook. Vocês vão poder realizar os testes propostos, né, na apostila e criar uma redezinha virtual para poder fazer os exercícios propostos, as tarefas propostas e poder também aí botar na prática a teoria que vai ser mostrada nessa segunda parte da apostila. Então vamos lá, vamos tentar botar a mão na massa agora. Antes de criar esse ambiente virtual, como eu citei, vocês já viram máquinas virtuais, na verdade vocês já instalaram tanto Windows quanto Linux em algum momento durante o curso. Provavelmente em sistemas operacionais foi proposto esse exercício para vocês. Quem não fez, eu aconselho que faça, tá? Mas para o nosso contexto, para o contexto de redes, não é tão necessário assim. Por isso, até para tentar minimizar alguns problemas, do tipo, eu citei na apostila a utilização de 2 sistemas operacionais que são antigos, não são mais utilizados. E o motivo de a gente usar esses sistemas operacionais para os nossos testes em máquinas virtuais é que eles são mais leves, por assim dizer. Eles não consomem tantos recursos, então mesmo quem tem um computador mais antigo, um dual core com 2 GB de RAM, vai conseguir sem muitos problemas recriar esse ambiente e fazer todos os testes que a gente está propondo aí no material, tá? Então esse foi o motivo de utilizar o Windows XP para a máquina Windows e o Ubuntu 10.04, que é uma versão bem antiga já, para o servidor Linux. Então, para evitar o problema de vocês terem que catar esse tipo de sistema operacional, a ISO, né, a instalação desses sistemas na internet, eu vou disponibilizar para vocês máquinas virtuais prontas para vocês baixarem. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então vocês vão poder baixar as máquinas virtuais prontas e depois vão poder importar essas máquinas através do VirtualBox e depois a gente vai só usar essas máquinas, ou seja, vocês não vão precisar instalar nem o Linux nem o Windows. As máquinas vão ser importadas, eu vou mostrar a configuração para vocês e depois a gente vai só usar. Quem quiser como exercício aí relembrar sistemas operacionais e quiser fazer uma instalação ou tiver uma máquina mais potente e quiser colocar softwares mais novos, basta fazer algumas adaptações aí onde realmente a gente vai para configurar determinadas itens, né, tanto no Windows quanto no Linux, mas nada que uma breve pesquisa na internet não resolva o problema de vocês, ok? Então vamos lá, eu vou primeiro mostrar para vocês aqui o VirtualBox. Vocês já estão acostumados com o VirtualBox, né? Ou pelo menos deveriam, já que a gente propôs essa tarefa lá em sistemas operacionais. Quem não tem o VirtualBox instalado ou só utilizou para a disciplina de sistemas operacionais, eu vou deixar na descrição do link também do vídeo, né, o link para o download do VirtualBox. Então esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, o tamanho dele é 118 MB. Só baixar e instalar. A versão é para Windows, tanto faz 32 ou 64, é um arquivo só, você baixa e instala. E, como eu citei, eu vou deixar também esses 2 links aqui. Um deles é da máquina virtual Linux. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando vocês forem clicar nesse link.
vai abrir uma página do Dropbox, que eu disponibilizei para vocês, né, no meu Dropbox, esses arquivos. Vai dizer que o arquivo é muito grande, para vocês baixarem, basta clicar em baixar o arquivo. Tá? O tamanho dele é 830 MB, vai demorar um pouquinho, dependendo da conexão que vocês tiverem com a internet, mas vai facilitar, como eu citei, a vida de vocês mais à frente. Tá? Então, esse é o procedimento, vocês vão baixar esse arquivo, tanto esse quanto o Windows. A máquina Linux é essa aqui que eu acabei de mostrar lá como é que vai aparecer a telinha. E o outro link, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá? É esse aqui, vocês vão baixar a máquina Windows, que é um pouquinho menor, 685 MB, então baixa todo esse conjunto aqui de softwares e arquivos necessários para a criação do nosso ambiente, e depois a gente pode colocar a mão na massa. Bom, uma vez baixado e instalado é o nosso VirtualBox, abram o VirtualBox, tá? E os arquivos, deixa eu achar aqui, os arquivos, tá? Das máquinas virtuais, tanto o servidor Linux quanto o Windows XP. Depois de feito o download, a gente vai importar essas máquinas virtuais. Como eu citei, são máquinas prontas, a gente vai importar para poder usar. Então, como é que eu faço para importar no VirtualBox? Só vir aqui no menu Arquivo, Importar Appliance, clica aqui nessa pastinha com a setinha verde e vai buscar o arquivo que vocês baixaram, tá? Aqui é o servidor Linux, abrir, ele dá um caminho aqui, vocês clicam em próximo. Não precisa marcar nada e nem desmarcar nada nessa etapa, tá? Ele vai dar um resumo aqui da máquina virtual. Como eu disse, 512 é mais do que suficiente para a gente rodar o nosso servidor Linux. Clique em importar. Então, mais ou menos uns 2 minutinhos é o tempo que vai levar para ele terminar o processo de importação dessa máquina virtual com o sistema já instalado. A gente aguarda um pouquinho aí. Uma observação, pessoal, a gente está usando uma versão antiga do Linux porque eu estou mostrando para vocês através da interface gráfica. É mais simples, tá? Para a gente realizar algumas tarefas, principalmente editar arquivos, copiar arquivos e tudo mais. Se bem que muita coisa a gente vai ter que dar o comando no terminal. Mas outras coisas ficam mais fáceis realmente de entender, já que a interface gráfica facilita as coisas. Mas o grande diferencial do Linux é justamente permitir toda a configuração que a gente está acostumado a fazer em ambiente gráfico, principalmente por causa do Windows, em modo texto. Tá? E isso alivia bastante a carga de trabalho da máquina, porque você não vai ter um ambiente gráfico que geralmente consome mais recursos da máquina. Então você poderia simplesmente baixar uma distribuição mais recente do Debian ou alguma outra distribuição que vocês prefiram e instalar sem o ambiente gráfico, só o modo texto. O arquivo ia ficar muito menor e a máquina ia consumir bem menos recursos. Geralmente é feita dessa forma. Tá? A gente usa o servidor Linux sem interface gráfica. Existem vários tutoriais na internet que ensinam a configurar e instalar basicamente as mesmas coisas que a gente vai ver durante essas aulas, as primeiras 4 aulas, disponíveis na internet. Tá? Mas, como eu disse, eu vou mostrar com o modo gráfico instalado e com o modo texto. Fica aí para quem quiser como desafio fazer também. Bom, a máquina Linux já foi importada, aqui todas as características dela, tá? Já a gente vai mexer na rede. Antes disso, vamos importar a outra máquina,
que é a nossa máquina Windows. Mesma coisa. Na máquina Windows, pessoal, eu aconselho que vocês marquem essa opção aqui, ó, reinicialize o endereço MAC de todas as interfaces de rede. Por quê? Se vocês quiserem importar essa máquina mais de uma vez, ou seja, quiserem fazer uma rede com 2, 3 ou 4 máquinas, assim como o endereço IP igual dentro de uma mesma rede causa problemas, 2 máquinas com o mesmo endereço MAC dentro da mesma rede vai causar problema também. Então, reinicializar esse endereço seria interessante para que você possa importar diversas máquinas sem nenhum tipo de problema. Tá? A gente não fez isso no servidor Linux, que a gente vai importar ela uma vez só. Mas aí também já fica uma breve explicação do para que serve esse item aqui, essa marcação desse item. Tá? No anterior a gente não marcou, justamente até para não perder as configurações de ETH0 e ETH1, para ele não mudar esses nomes. A gente continua trabalhando com ETH0 e ETH1, que é o que está sendo mencionado na apostila. Então vamos importar. Aguardar um pouquinho, da mesma forma ele vai importar a máquina Windows com todos os atributos. E aí, como eu citei, basta importar, não precisa instalar sistema operacional nenhum, já está instalado, basta executar depois para a gente poder testar, né, os exercícios que são propostos na apostila. Vou voltar aqui, então, a ideia é criar esse ambiente virtual. Tá? Depois que a máquina Windows terminar de ser importada, a gente vai fazer algumas configurações aqui. A gente importou já o servidor Linux e eu já configurei ele, tá? A máquina virtual, quando eu a criei, com 2 interfaces de rede. Você nota que essas 2 interfaces de rede, uma vai estar conectada à internet, né? Ele vai fazer o papel dessa máquina aqui, e a outra vai estar conectada à nossa rede local. E para isso, a gente tem que fazer uma configuraçãozinha especial nessas interfaces de rede para que elas funcionem dessa forma. Então, a descrição de como fazer isso está lá na nossa apostila também, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, as 2 máquinas já estão importadas, tá? Antes de inicializar, vamos na configuração de rede dessa máquina aqui, que é a máquina Linux. Ó, se vocês notarem que ela tem 2 interfaces de rede. A primeira delas, que geralmente é reconhecida pelo Linux como ETH0, está configurada em modo bridge, e a segunda está configurada em rede interna. Vamos clicar aqui para poder visualizar isso melhor. Então vamos lá. Aqui, ó, na primeira placa, o adaptador 1 está em modo bridge. O que seria isso? Modo bridge, pessoal, deixa eu voltar para cá. Modo bridge é um modo de funcionamento que simula que a placa de rede virtual da tua máquina virtual funcione como a placa de rede real do teu computador. Tá? Então, por exemplo, a minha placa de rede local, minha rede local, né? Meu computador real está conectado à minha rede local, aqui na verdade é o meu roteador sem fio, para poder acessar a internet. E quando eu configuro a minha interface de rede virtual em modo bridge, é como se ela fosse uma interface de rede independente, ou seja, é como se ela tivesse conectada à minha rede real também e vai receber um endereço IP para poder acessar a minha rede real, a minha rede local, ao qual eu utilizo para compartilhar a internet com o restante aqui da minha casa. Então, esse modo de operação vai simular um funcionamento, vamos dizer assim, real, né, bem próximo do real da nossa placa de rede, da máquina virtual. Já quando eu configuro em modo bridge, voltando aqui, a segunda placa está configurada em modo bridge, em modo rede interna, a primeira está em modo bridge, a segunda em modo rede interna. Então, nesse modo aqui, é como se a minha máquina virtual tivesse conectada a uma rede virtual interna, onde só outras máquinas configuradas também no modo rede interna
vão se comunicar. Ela fica totalmente isolada da minha rede real, da outra interface de rede, vamos dizer assim, né, que está funcionando como se estivesse conectada à minha rede real, e, ao mesmo tempo, permite que eu crie esse ambiente aqui isolado de todo e qualquer outro ambiente de rede. Ele vai ficar interno à minha máquina real. Então, tanto essa interface aqui quanto essa interface aqui, que é a máquina XP, vão ter que estar configuradas dessa forma, tá? Para fazerem esse tipo de ambiente virtual aqui, para criar esse tipo de ambiente virtual que a gente citou. E aí o que a gente configurar aqui, uma vai poder trocar informações com a outra. Tá? Lembrando, essa aqui tem duas interfaces de rede, então ela vai conseguir acessar tanto a minha rede interna, a minha rede virtual interna, quanto a minha rede real, que tem acesso à internet. E esse é o grande lance, permitir que essa máquina aqui compartilhe, né, na segunda aula a gente vai ver isso, compartilhe a internet que ela está acessando através dessa plaquinha aqui, que está conectada à minha rede real, com essa placa aqui que está conectada à rede virtual. E ao mesmo tempo com todas as máquinas que estiverem conectadas à minha rede virtual, ou à minha rede interna aqui. Então a gente está fazendo teste com uma só, mas se existem mais máquinas aqui conectadas a esse switch virtual, né, mais máquinas XP, por exemplo, com a placa de rede configurada em modo rede interna, como se elas fizessem parte dessa mesma rede interna aqui virtual, iriam também acessar a internet através do nosso servidor. Tá? Então, aqui essa configuração é feita dessa forma, tá? Basta escolher aqui. Na verdade, quando vocês importarem as máquinas, essa configuração já vai ser feita, já vai estar pronta. A única diferença, talvez, é nesse segundo item aqui. Repara o seguinte, eu tenho uma interface de rede que está sendo chamada de Wireless Network Adapter e a outra Realtek Family Controller. Qual a diferença de uma para a outra? Essas são as duas interfaces de rede reais presentes no meu computador real. Como é um notebook, então eu tenho tanto a interface de rede sem fio, a qual eu estou usando para me conectar à internet, quanto a interface de rede cabeada, que eu não estou usando, não tem cabo nenhum conectado, porque eu estou usando apenas a rede sem fio. E já que eu quero que a minha máquina virtual acesse a internet como a minha máquina real está fazendo, então eu tenho que escolher a mesma placa que a minha máquina real está usando para acessar a internet. Só uma observação. Embora a gente esteja aqui escolhendo a nossa placa de rede sem fio da máquina real para trabalhar em modo bridge com a placa de rede virtual do nosso servidor, o nosso servidor, na verdade o nosso Linux aqui, eu vou mostrar para vocês, vai imaginar, na verdade para ele é como se essa interface estivesse conectada no cabo também, tá? Mas essa configuração é necessária para poder você conectar a sua rede real. Então, nos casos onde você tem mais de uma placa de rede disponível no seu computador real, escolha a que vocês estão conectados à rede da casa de vocês, a rede que dá acesso à internet. Se for a cabeada, escolhe a interface cabeada. Se for a sem fio, escolhe a interface de rede sem fio. Ok? Então aqui eu não fiz nenhum tipo de alteração. Eu deixei o adaptador 1 como modo bridge e o adaptador 2 como modo rede interna. Então se a gente for aplicar aqui na prática, é como se o adaptador 1 fosse esse aqui, tá? Conectado à internet, do lado de cá. E o adaptador 2 seria esse adaptador aqui, que está conectado à nossa rede interna, modo rede interna. Ok? Se não me engano, na apostila está diferente. O 1 está para a rede interna e o 2 está para a internet. Aqui a única diferença é que está conectado o 1 para a internet e o 2 para a nossa rede interna. Mas, fora isso, a configuração vai funcionar da mesma forma. Então, feito isso, tá? No Windows XP também, no modo rede interna, a gente pode inicializar as duas máquinas. Vou inicializar o servidor Linux.
Ele vai abrir aqui a telinha de login. Esse é o usuário que eu instalei o sistema, pessoal. Não é o usuário administrador, tem alguns poderes de administrador, mas o ideal, já que é um servidor e já que você vai precisar configurar diversos arquivos que necessitam de acesso como usuário administrador ou o famoso usuário root, que a gente acesse diretamente, ó, escolhe aqui outro, como usuário root, tá? E aí você já pode fazer cópia de arquivos, editar arquivos, quando for o caso, sem precisar ficar dando nenhum comando extra ou colocando senha para poder ter acesso a esse tipo de configuração, desse tipo de arquivo, tá? Então, basta que vocês cliquem em outro, digite o nome do usuário que é root, clique em iniciar a sessão, ele vai pedir a senha eu também vou deixar na descrição do vídeo, é essa aqui, ó. A senha é etec123, para vocês logarem na máquina Linux. A máquina Windows está sem nenhum tipo de senha, tá? Então vou inicializar já a máquina Windows também para vocês poderem ver como é que ela está se comportando. Vou voltar aqui para a máquina Linux. Aqui abriu o ambiente gráfico, tá? Do Ubuntu 10.04. A máquina Windows abriu aqui atrás, que pode clicar em fechar. E aí, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa só o Windows terminar de carregar aqui a interface de rede dele. Tá? Geralmente esse ícone aparece aqui do lado do relógio, o ícone de rede. Na verdade eu já deixei configurado para que apareça, tá? Então vocês não vão precisar fazer essa configuração, mas daqui a pouco eu mostro onde e como fazer, nos casos onde vocês quiserem instalar o sistema do zero e depois quiser deixar essa configuração dessa forma. Quando ele termina de carregar aqui, de reconhecer o endereço, na verdade de buscar o endereço, tá? Vou mostrar para vocês aqui, essa é a telinha principal do Ubuntu. Quem usou aí já em sistemas operacionais já não estranha tanto, é bem familiar, mas o nosso intuito aqui é mostrar para vocês o seguinte: nesse ambiente de teste aqui, esse servidor Linux que está aqui, aparece aqui na figura, é essa máquina aqui que acabou de ser carregada. E ela possui duas interfaces de rede, como a gente viu antes de carregá-la. Então, ó, como é que eu sei quais são as interfaces de rede, se alguma está configurada, se não está? Esse é o íconezinho de rede do Ubuntu 10.04. Se vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse, o botão de ação, ele mostra para vocês, ó, que a Auto ETH0, que a interface ETH0, está conectada, tanto que tem a opção aqui de desconectar. E já a segunda, tá, a Auto ETH1, aparece aqui como desconectada. Mas, como vocês percebem, tem duas interfaces. Uma já está configurada, está conectada a alguma coisa, e a outra está desconectada. Por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro de tudo, só reforçando, lembra que eu falei que mesmo a gente usando a nossa primeira interface, modo bridge, e colocando, da placa de rede sem fio da nossa máquina real, porque é o que está conectado à nossa rede doméstica e está permitindo acesso à internet, o sistema virtual entende como se fosse uma placa de rede com fio, tá? Não estranhe, ele vai estar conectado à sua rede sem fio, mas através da placa de rede sem fio do teu hardware real, da tua máquina real, tá? Mas internamente é como se ele tivesse conectado até a essa placa da tua máquina real com cabo. Então ele vai entender que é uma placa de rede cabeada, uma placa de rede com fio. Tanto para essa aqui quanto para outra que a gente colocou em modo rede interna. E aí isso significa que, uma curiosidade, isso significa que eu não posso ter em máquina virtual uma interface de rede sem fio? Pode,
Só que você vai ter que plugar essa interface posteriormente. Por exemplo, no caso do Linux ou do Windows também. Depois da máquina virtual instalada, né, depois de você carregar dessa máquina, você pluga um daqueles pendrives, na verdade aqueles adaptadores USBs que são antenas de rede sem fio. E aí, né, a máquina virtual consegue detectar esse hardware e aí vai possuir a possibilidade de acesso à rede sem fio, mas só dessa maneira. Se vocês forem procurar diversos tutoriais aí na internet, até sobre segurança de redes, né, algumas técnicas de invasão e tudo mais usando máquinas virtuais, eles vão indicar a utilização de um adaptador USB para vocês poderem se conectar à rede sem fio. Então, só por curiosidade aí, tá? Não entra no escopo do que a gente quer fazer aqui para as nossas atividades práticas, mas de qualquer forma, fica aí a dica para quem precisar acessar uma rede sem fio diretamente através da máquina virtual. Então, vamos lá. Aqui, vocês notam, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, o botão de ação, em cima das duas setinhas, ele mostrou isso aqui. Se eu clicar com o direito, ele me dá algumas opções. Entre elas, informação da conexão e editar conexão. Editar conexão a gente já vai ver. Informações da conexão. Olha só. A ETH0, como a gente viu anteriormente, né? Aqui, ó, ela está conectada, tem a opção de desconectar. Ela já está configurada. Quem foi que configurou ela? O meu roteador sem fio. É como se ela tivesse conectada lá diretamente ao meu roteador sem fio. O meu roteador sem fio deu o endereço IP para ele, deu o endereço de broadcast, a máscara, o gateway, deu o DNS, enfim, forneceu todas as informações necessárias para que essa máquina acesse a internet, tá? Também. Então a nossa máquina virtual aqui tem acesso à internet. Se eu abrir o navegador aqui, eu vou conseguir navegar, tá? E se eu abrir o terminal, para abrir o terminal através de atalho do teclado Ctrl Alt T, e você der o comando ping para um endereço externo à sua rede, por exemplo 8.8.8, ele vai responder, ou seja, o acesso à internet pode ser testado dessa forma também, não somente através do navegador, tá? Mas se a gente for abrir o navegador aqui, tá vendo? A internet está funcionando aqui na minha máquina virtual, na minha máquina Linux virtual. Tá? Vou fechar aqui, foi só para mostrar para vocês que está funcionando. Em compensação, a outra interface, que ele reconhece como ETH1, né? A primeira como 0, a segunda como 1, que não aparece aqui, embora apareça aqui, mas como desconectado, ou seja, não está configurada. O que aconteceu com ela? Não existe nenhum dispositivo de DHCP, nenhum serviço de DHCP ativo para configurá-la automaticamente. Então, o que vai acontecer? O Linux vai tentar configurar essa interface, não vai conseguir, vai deixar ela desativada aqui, não vai fazer nenhuma configuração padrão como o Windows faz. Eu vou mostrar para vocês o que o Windows faz, tá? Já, mas a princípio ela existe, só não está configurada, né? Daqui a pouco a gente volta aqui para poder configurar ela. Então, essas aqui são as informações da interface que acessa a internet, tá? Então, lembrando, essa aqui é a interface ETH0 minha, que está conectada à internet. Essa aqui, a ETH1, não está configurada ainda. Vamos lá para a máquina Windows agora, para mostrar também aqui, ó. Tem alguns detalhes aqui sobre software antivírus não instalado. Não precisa se preocupar com isso, porque vocês só vão testar usar a máquina para teste mesmo. Então, esses avisos todos aqui, ó, a gente pode até mais opções, ó, desativar essas atualizações para não ficar perturbando o juízo da gente toda hora que a gente for reiniciar a máquina. Beleza, aqui como eu citei para vocês, ó, do lado do relógio apareceu aqui depois de muito tempo o ícone de rede. Está dizendo aqui que ele está conectado, né? Mas ó, conexão local, está conectado, só que a conectividade é nula ou limitada.
significa dizer que, assim como a outra interface de rede lá do Linux, nenhum serviço do DHCP configurou essa interface. Só que, diferente do Linux, o Windows toma a iniciativa de configurar, tá? Eu vou pedir os detalhes aqui, ó, com endereço, vamos colocar como um endereço qualquer, tem uma explicação, se vocês até buscarem esse endereço que é utilizado pelo Windows, né, na internet, vai contar a historinha lá, que é disponibilizada pela Microsoft, não é um endereço de rede local, como vocês podem reparar, é um endereço válido na internet. Só que eles utilizam para configurar sozinho, mesmo que não tenha o DHCP, para configurar a máquina Windows, e é como se ele escolhesse um endereço aleatório, e se você tivesse vários dentro de uma mesma faixa, então endereço aleatório dentro de uma mesma faixa. E se você tiver outras máquinas dentro da mesma rede, vão escolher endereços aleatórios, então aquela premissa de não ter IP repetido dificilmente vai acontecer, então você vai ter máquinas que vão se configurar magicamente sozinha dentro de uma mesma faixa de rede, como a gente viu a máscara aqui, ó. Então esse início tem que ser igual ao 69254, que vai variar ao final. E vão poder compartilhar arquivos e trocar informações entre si, pelo menos, tá? Sem que você precise nem mesmo configurar manualmente a interface de rede, é como se fosse mágica mesmo. A Microsoft sempre tentando tornar as coisas cada vez mais fáceis, tá? Mas acaba tirando da gente a oportunidade de ter que saber um pouquinho mais para poder configurar as interfaces de rede, e aí precisa de conhecimento de endereçamento de rede, essas coisas todas, mas enfim, em alguns casos ajuda. Então essa é a diferença, mas essa interface não foi configurada por ninguém, nem por nós ainda, é o próprio sistema operacional que faz isso, essa mágica aí sozinho. Não é o ideal, como eu citei, tá? Então, essa é a interface de rede do Windows, tá? Que a gente vai configurar, e é representada por essa máquina aqui com essa interface. Esse switch está aqui para representar o seguinte, pessoal. Como eu citei, se você configurar a interface dessa máquina em modo rede interna e de outras máquinas também em modo rede interna, é como se todas elas estivessem conectadas a esse switch aqui, tá? Então, como a gente viu, é um concentrador de redes topologia estrela, né? Então é como se ele permitisse a ligação de todas essas máquinas aqui virtualmente, tá? Na nossa rede interna. Então beleza, vamos voltar aqui para os slides. Na verdade já estava nos slides. E uma vez configurada, né, esse ambiente dessa forma, o que a gente vai fazer é configurar as interfaces de rede para que essas estações elas consigam se comunicar, né? Para isso a gente vai ter que escolher uma mesma faixa de rede, o mesmo endereçamento de rede, configurar essas estações aqui para poder fazer com que elas se comuniquem, né, internamente, já que a outra já tem acesso à internet, a máquina Linux já tem acesso à internet. Então vou mostrar rapidamente onde é que a gente vai para poder fazer isso. Na máquina Ubuntu, tá? Eu vou fechar aqui para eu configurar. Mesma coisa, lembra? Clicar com o botão direito e pedir informações de rede, abre aquela telinha. Com o botão direito, editar conexões, abre uma outra tela. Deixa eu fechar isso aqui para não confundir vocês. Abre uma outra tela, onde é mostrada as interfaces. Essa aqui, que é a ETH0, que já está configurada, tá? Se a gente clicar em editar, não vai aparecer a configuração dela aqui, mas é o IP versão 4 que a gente está usando. Ele está como automático para pegar por DHCP, então está pegando da minha rede real, da minha rede de casa. Não queremos configurá-la, queremos configurar a ETH1. Mesma coisa, clica nela, editar. Escolham configuração IP versão 4 e ela está como automático. A gente muda para manual. E aí aqui a gente consegue adicionar as informações para que essa interface de rede possa estar configurada também. Então, no material, se eu não me engano, eu pedi para vocês configurarem a interface dentro da faixa 192.168.15
alguma coisa. Na verdade, o 92.6815.0 com máscara /24, né? Ou 255.255.255.0. Ou seja, a gente vai variar de 1 a 254, que são os endereços válidos dessa rede. E fica um endereço diferente do que, pelo menos a minha rede está usando. Vocês podem usar endereços diferentes na rede real de vocês, mas eu acho que essa 15 é pouco utilizada. Então não vai ter nenhum problema de ficar igual de um lado do outro. Ou seja, a interface que acessa a internet é a interface que está na rede interna. Então vamos adicionar aqui 2.168.15.1 máscara zero. E aí, pessoal, a princípio, como essa interface de rede do servidor, né, vai estar conectada à minha rede local, ela não vai precisar de informações de gateway e DNS para acessar a internet, porque essa máquina já acessa a internet através da outra interface, tá? Na próxima aula a gente volta nisso, eu dou uma explicação mais detalhada, mas podem deixar tanto o campo de gateway como de DNS em branco. Tem um bugzinho aí, se vocês repararem, olha só, a aplicar ainda não está ativo. Vocês têm que clicar em gateway, mesmo que não digitem nada, o aplicar fica habilitado a partir de então. É um bugzinho desse utilitário de configuração aqui do Ubuntu, tá? É o Network Manager, se eu não me engano, mas nada demais aqui, só vocês clicarem em Gateway. Como eu disse, não precisa preencher nada nem em Gateway nem em DNS, porque essa máquina já acessa a internet através da outra interface. A gente está configurando a interface que vai ficar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, voltar um slide. Essa interface aqui que é que vai ficar conectada à nossa rede interna, à nossa rede local, tá? Então voltando para cá, agora sim aplicar, e aí posso fechar. Se eu não fizer nada, apenas clicar aqui, ó, informações da conexão, continua aparecendo só a 0. Então eu preciso como se fosse reiniciar essa interface. A 0 já está conectada. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui, vou até a ETH1 que eu acabei de configurar e clico com o botão esquerdo novamente. Agora sim, ó, apareceu a conexão estabelecida. Se eu clicar com o esquerdo, ó, as duas aparecem que estão conectadas agora. E se eu clicar com o direito e pedir informações da conexão, ó, agora eu tenho a 0 e a 1 que a gente acabou de configurar também. Beleza? Vou fechar aqui. Vamos lá para o Windows. Na máquina Windows, o íconezinho de rede. Você pode clicar com o botão direito aqui, pedir status, tá? E aí vai abrir essa telinha aqui para a gente poder configurar. Quem não tiver esse íconezinho de rede aparecendo aqui, tá? Que essa configuração, como eu falei, eu já deixei pronta para quem baixou a minha máquina virtual aí. Iniciar painel de controle. Vai até aqui, ó, conexões de rede de internet. Conexões de rede. Vai aparecer a conexão local aqui. O atalho para o mesmo ícone que aparece ali embaixo. Cliquem com o botão direito, propriedades. E aí vocês têm, ó, aqui, ó, mostrar ícone na área de notificação quando conectado. Vocês marcam isso aqui que ele vai aparecer aqui o tempo inteiro, tá? E aqui a gente configura, essa configuração foi para que ele apareça do lado do relógio conectado ou não, tá? Agora a gente vai ao que interessa mesmo. A configuração do protocolo TCP/IP aqui no Windows. A gente clica aqui no protocolo TCP/IP, propriedades. E aí aqui, como a gente ainda não vai configurar por enquanto um DHCP lá no nosso servidor, a gente vai ter que manualmente colocar as informações da rede aqui para a nossa máquina XP poder se comunicar com a máquina Linux. Então, basta colocar aqui, usar o seguinte endereço IP, escolher o endereço IP dentro da mesma faixa de rede do anterior,
desculpa, 168.15. Como a gente colocou 1 naquele lá, a gente não pode colocar o mesmo endereço, não podem existir dois endereços IP dentro da mesma rede, então a gente coloca aqui, por exemplo, o 10. Máscara automaticamente vai ser preenchido, tá? E a princípio, pessoal, como a gente só está configurando a nível de rede local, não precisa também colocar o gateway nem o DNS. Futuramente a gente vai ter que preencher essas informações também, por quê? Para essa máquina poder acessar a internet, eu preciso dessas informações, como eu citei. Para não misturar, tá? Já que o intuito dessa primeira aula é mostrar pelo menos uma configuração do ambiente virtual de testes e tudo mais, a gente entra nos detalhes mais à frente. Mas até aqui já funcionaria, ó, dando OK. Tá? Ele automaticamente já reinicia, ele já muda o íconezinho. Se você pedir status aqui, clicar em suporte, ó. E aí, tanto uma máquina quanto a outra, por exemplo, se a gente vier aqui no Windows e tentar ver se a conectividade, né? Vou abrir o prompt de comando cmd, executar cmd, usar o comando ping para testar a conectividade com a máquina Linux, com essa interface de rede aqui, ó. Eu estou nessa máquina aqui, vou ver se essa máquina, através dessa interface, me responde, se ela se comunica com a máquina XP. Vamos lá. Tem o comando ping com o endereço IP da máquina Linux, tá? E aí, ó, a resposta vai mandar 4 pacotes, 4 enviados, 4 recebidos, dá aqui um resumozinho do que aconteceu. Então, a gente tem conectividade, a máquina XP se comunica com a máquina Linux e a máquina Linux também, se vocês fizerem o teste da máquina Linux para a máquina XP, ponto 10, a máquina Linux deveria, na verdade, deveria conseguir se comunicar com a máquina XP. Ah, então tem alguma coisa errada? Na verdade, por padrão, o Windows vem com Firewall ativo. E esse Firewall não permite que o Windows aceite pings, ou seja, responda a pings de outras máquinas, quaisquer que sejam, conectadas à mesma rede. Então, para a gente fazer com que isso não aconteça mais, a gente abre aqui, ó. Deixa eu mostrar onde eu fui. Central de rede de segurança, aqui do lado do ícone do som tem alerta de segurança do Windows. Clica uma vez, ele vai abrir, cliquei com o botão esquerdo, tá? Ele vai abrir essa telinha, diz que o Firewall está ativado. Aí você rola aqui a barra de rolagem, até lá embaixo, ó. Gerenciar configurações de segurança para o Firewall do Windows. É só você vir aqui, desativar. Ó, vamos voltar para cá. Continua sem resposta, tá vendo? Ó? Vou voltar para a máquina aqui e vou desativar. Agora a gente volta para a máquina e aqui, ó, a máquina Windows começou a responder ao servidor. Era o Firewall que estava impedindo a máquina Windows de responder, mas a gente pode ver que as duas estão se comunicando, tá? Diferente do comando ping no Windows, esse ping aqui, se a gente não interromper com o comando Ctrl C, segura o Ctrl, tecla C, tá? No terminal, Ctrl C, ele vai continuar mandando pacotes, vai continuar testando a conectividade até você dizer se é para ele parar de fazer isso, tá? Lembrando, com o comando Ctrl C você para. Na aula 2 tem mais detalhes sobre o comando ping, foi só para mostrar para vocês que esse ambiente aqui a gente criou, tá? Tanto virtualmente, e aqui no último slide a gente configurou as interfaces com mais detalhes, maiores detalhes aqui de gateway, DNS e tudo mais na próxima aula. Tá? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma a colocar em prática, né, esse exercício.
Lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo os links tanto para a máquina Windows quanto para a máquina Linux, quanto para o VirtualBox, a senha do usuário do VirtualBox, do que a gente usou na videoaula de hoje. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Aguardo vocês aí até a nossa próxima aula.